Vamos lá. Vamos agora conhecer um pouco sobre a parte de treinamento da movimentação, né? A gente vai entrar numa sequência agora de entender como é que vende no sistema, como é que tem os controles dos caixas, se dá desconto ou não, se estorna ou não, se cancela ou não, os acessos às informações dos clientes, quais são os recursos e o que é que a nossa tela de recepção, de caixa, pode oferecer para a recepcionista como rotina no dia a dia. Então eu vou te dar uma explanação geral para que você termine essa sequência com todas as informações que você precisa para pôr em prática, para começar a usar o sistema de recepção, tá? Então a gente acabou de sair do treinamento dos cadastros. Quem não assistiu, importante demais, vai fazer diferença você ter assistido ou não para ver a parte de movimentação, tá? Então você percebe que como eu estou com a senha ainda do administrador, né? Eu me cadastrei lá como administrador, eu estou cadastrado como administrador, então dá acesso a todos os módulos e todos os menus. Eu vou sair daqui logado como administrador, essa minha senha do PR, ela é administrador, e vou entrar como se fosse um recepcionista, tá? Aí você já vai perceber que ele vai restringir menu, ele já vai restringir módulo, já vai restringir lá dentro de cada módulo, ele já restringe menu também. Então a gente já limita uma série de acessos, de permissões, para que de fato dê uma condição de segurança e que você, proprietário, possa descentralizar sossegado no sistema o uso de informação. Para evitar, como a gente às vezes vê por aí, recepcionista com acesso a poder mudar a data de vencimento, dar o desconto que quiser. Então, assim, tem que ter essa preocupação para que você não tome nenhum tombo, como também a gente já viu muito, e não seja pego de surpresa, tá? Então, eu vou acessar aqui pela primeira vez hoje o sistema como recepcionista. Então, ela vem aqui, ó, movimento de caixa, né, que seria basicamente a tela que ela vai usar na hora que ela chega e quando ela vai embora, né, a não ser que seja realmente aquela recepcionista um pouco mais de confiança, se quer liberar alguns relatórios, enfim, mas aí é um critério. Esse login e essa senha dessa recepcionista aqui, ela é nessa academia, o parâmetro escolhido, as opções liberadas foi pelo proprietário, foram essas, mas é você que determina. Ah, não, na minha academia é minha esposa que toma conta da recepção, então eu quero que ela tenha manutenção do caixa para poder mexer em caixas de outros dias para trás, eu quero que ela tenha acesso a relatórios de vendas. Então isso na implantação você vai delimitando com o suporte, dizendo o que é que você quer, e o pessoal do suporte vai parametrizando isso para você, deixando de acordo com a sua cara, com a sua necessidade, tá? Então, ó, como é a primeira vez que eu entro no sistema, o caixa está fechado, então ele só vai disponibilizar aqui uma telinha para mim, que é a telinha de abertura e fechamento, né? Ele só vai disponibilizar uma opção para mim poder entrar de caixa, que é a abertura do dia, ou seja, eu tenho que falar para o sistema que o dia começou, tá? Antes até que eu entre com minha senha, eu recepcionista, né? Com minha matrícula, para que toda movimentação que seja lançada, tudo que seja registrado no caixa, vincule a uma matrícula, que para você que não assistiu o treinamento dos cadastros, é o colaborador. Então vai lá, dá uma olhada como é que cadastra esses colaboradores, como é que você dá permissão dele como recepção. Se por acaso você fechou aqui, não tem problema. A tecla F10 é a tecla que abre essa telinha para que você possa fazer usar as opções que ele disponibiliza. Você percebe que ele só vai disponibilizar de acordo com a sequência lógica. Então, assim, se eu não abrir nem o dia hoje, se eu não comecei a trabalhar o dia, ele não habilita nenhuma das outras opções. Então, primeiro, preciso falar para o sistema que o dia começou na academia. Então, simples, não tem muito mistério, abertura do dia e eu concluí. E agora eu vou me identificar para o sistema, eu vou dizer que sou eu, né? A recepcionista que está utilizando. Você pode perguntar, Pierre, mas eu não já loguei aqui como usuário? É porque você pode ter uma situação na sua academia, para ficar fácil para você, é que você cria uma senha padrão para todas as recepcionistas, e essa senha padrão, a recepcionista da manhã, da tarde, da noite, ela vai usar essa mesma senha para entrar no sistema. Só que na hora que ela acessa a opção de caixa, cada uma tem que se identificar com o código da sua matrícula. O que é que facilita para a gente ou para vocês isso? É que todas as regras de desconto, de permissão,
de menu, você fica estabelecido em uma única senha de sistema. Ou seja, eu não preciso ficar criando nem mudando. Ah, mudei um parâmetro, eu tenho que mudar em todas as senhas de todas as recepcionistas. Você faz numa só chamada recepção, que automaticamente já atende para todas. Então, quero mudar o desconto, né? Quero mudar o acesso, quero mudar a permissão, quero mudar menu. Então, você muda num usuário só que já está disponível para todo mundo, já que todo mundo acessa através dele. Agora, não. Agora aqui, dentro do caixa, quando ela vai acessar, ou ele vai acessar, aí sim, cada um tem que se identificar com o seu código de matrícula. Então, eu vou abrir aqui com o meu código de matrícula que eu cadastrei, com minha senha. Então, olha lá, estou logado como recepção, mas toda a movimentação que eu fizer dentro desse caixa agora, automaticamente vai estar vinculado ao operador PR, tá? Deixa eu fechar esse carinha aqui que já eu explico para vocês como isso aqui é bacana, como isso aí vai ajudar vocês no dia a dia da contagem das aulas, tá? Então, automaticamente ele vai abrir isso para a gente e tudo que é de parâmetro está amarrado em cima do código da recepção, mas a movimentação que eu fizer aqui dentro desse caixa que está aberto já vai estar vinculado ao operador PR, ok? Vou dar uma geral com vocês aqui nessa tela principal, em todas as opções, e depois a gente vai para as vendas propriamente dita, tá bom? Então você vê ó, que aqui ele já me relaciona os meus alunos. Eu posso ter, para que eu faça pesquisa, né? Eu posso ter essa pesquisa por nome, eu posso ter essa pesquisa por número de matrícula ou de ID, identificação, por telefone, por placa, por e-mail e assim por diante, tá? Então, ó, eu posso ter essa pesquisa por nome. A pesquisa ela pode ser o que a gente chama de inteligente. Então, assim, ela demora um pouquinho mais, mas ela ajuda na hora de localizar os ex-alunos, o cara que treinou na sua academia aí há bastante tempo, né? E saiu, faz 2 anos ou 3 anos que não volta, e aí ele não lembra como foi cadastrado, como é que estava o cadastro. Então ele só tem, lógico, o nome dele. Então, por exemplo, meu nome é Andrade. Então, se eu clicar na pesquisa inteligente e eu digitar Andrade, ele vai localizar todos os Andrades, independente se está no início, no meio ou no fim. Então facilita bastante para poder localizar. Você vê que ela demora um pouquinho mais. Agora, se eu botar aqui sem ser inteligente, ele só vai achar pela sequência, pelo primeiro nome. Então Maria, todo mundo que começa com Maria. Se tem Maria no meio, não traz. Então, o mais usado, né, esse aqui, porque normalmente o aluno fala desde o primeiro nome. Mas se você pesquisou pelo primeiro nome, que é rapidinho, e não conseguiu localizar, vai pela inteligente, que aí fica mais fácil. Às vezes no nome abreviaram uma parte, um acento, outro não acento. Então, facilita bastante na hora de você poder fazer, para você poder localizar os alunos, tá? Aqui ele diz, ó, se os alunos são ativos ou não. Então, se eu desmarcar esse cara aqui, ele vai trazer todos os alunos cadastrados nesse banco de dados. Então, cara de 2015, cara de 2014, ó. Então, assim, a ideia de fato é que você, sem ter esse cara marcado, você tem acesso a todos os clientes. Mais uma vez, você quer localizar os ex-alunos, você utiliza esse cara aqui, porque se o cara está há mais de 30 dias sem pagar a academia, ou seja, ele é considerado como um aluno inativo, ele sai da lista do aluno ativo e entra nessa lista de aluno ativo. A ideia disso é mais para facilitar a tua pesquisa, porque imagina o Maria, né? Maria, começa com Maria, tem muita gente. Então, se toda vez que eu fosse fazer uma pesquisa, digitasse Maria, trouxesse todas as Marias que tem no banco de dados numa academia que tem 10 anos, 15 anos, ia dificultar um pouco de você estar buscando as Marias no banco, né, e localizar. Como a ideia de fato aqui, a gente sempre pensar em agilidade, isso dá uma agilidade enorme para a gente, ou para a recepcionista, quando estão sendo feitas as pesquisas dos clientes, tá? Mais uma vez aqui, ó, eu posso pesquisar os caras que nem têm digitais cadastrado, a gente entende isso lá no treinamento do controle de acesso, então posso cadastrar digital, apesar que aqui também a gente pode fazer o cadastro da biometria. Alunos bloqueados, isso é bacana. No sistema você tem a possibilidade de bloqueio, né? O cara pode estar bloqueado porque ele é inativo, que aí não é bloqueio, ele está vencido, né? Então venceu a data dele. Mas ele pode estar bloqueado como esse caso aqui, ó. O cara pode estar bloqueado por cheque devolvido, ele pode estar bloqueado por cartão de crédito por saldo insuficiente, que no caso da recorrência, né? Então, assim, quem trabalha com recorrência de cartão de crédito, e aqui também a gente tem um treinamento sobre isso,
sobre a parte de recorrência, explica um pouco melhor de como é que funciona. Quem tem recorrência na academia, toda vez que o sistema manda o cartão, a parcela do cartão de crédito para o operador, ele pode devolver como fundo suficiente, o cartão inválido, então ele vai bloquear automaticamente o cliente, o cara. Esse bloqueio, quando eu falo de bloqueio, eu falo bloqueio na catraca, tá? Então toda vez que ele está bloqueado, ele não tem acesso na academia. Então o cheque devolveu, o cartão voltou, ou eu bloqueei realmente. Então, por exemplo, eu fiz uma venda para um cliente, na minha academia, por regra, não deixo o cara treinar se ele não tiver o contrato assinado. Então, ele não assinou o contrato, eu posso ter problema, eu administrativo, né? Eu gestor, posso ter problema administrativo no futuro. Então, é importante que eu force a minha recepcionista a exigir esse contrato. Então, ela pode deixar o cara entrar, bloqueia ele manualmente, então tem essa opção, você ir lá e dizer assim, esse cara está bloqueado, com uma justificativa, e aí sim, aí quando o cara vem entrar na academia, a catraca vai bloquear e aí ela tem como ter acesso para saber o porquê desse bloqueio, tá? Então, é uma forma de eu acessar todos os meus clientes que estão bloqueados e aí eu entender depois por que desses bloqueios, tá? Então, vamos para a tela principal aqui, ó. Então, aqui ele me traz, ó, um status de cada cliente, ó. Normal, bloqueado, normal no telemarketing também é outra opção depois que a gente vai entender que eu posso bloquear as ligações de telemarketing, o cliente falar assim, não, eu não quero receber ligação, então você tem como falar para o sistema que não gere ligação para esse cara, e aí lá no outro treinamento que eu dou Agenda 7, você já não vai visualizar mais informação, ou seja, é um cliente descartado do telemarketing, tá? Então ele traz o número do ID, que é o número da matrícula. Esse número do ID aqui é o número que o aluno se identifica com você. É o aluno para as academias que têm liberado o teclado da catraca para o cara poder digitar. É esse número que ele digita, tá? Então a identificação do cliente em todo o sistema é através do número dele, certo? Aqui ele me traz o nome do cliente, óbvio, a data do acesso. O que é data do acesso? Comprou um plano anual, 12 meses para frente. Comprou um plano trimestral, 3 meses para frente. Então, lá no cadastro de plano, quando a gente cadastrou os caras, a gente determina cada plano qual o seu tipo, se é mensal, trimestral, quadrimestral. Baseado nesse tipo, o cliente foi lá, comprou hoje, ele já vai gerar os 3 meses, ou os 12 meses, os 8 ou os 7 meses para frente. Então ele já gera a data. Até esse dia ele tem acesso na catraca. Após esse dia 18/7/2017, ele já não vai entrar mais na academia, tá? Aqui, ó, se tem digital cadastradas, se tem algum comentário escrito por alguém no cadastro desse cliente, então esse cara aqui já avisa essa folhinha. Aqui, ó, TK Telemarketing, se ele tiver vermelhinho aqui, é porque esse cara não tem ligação sendo gerada para ele, ou seja, houve um descarte desse cara, um vermelhinho igual esse aqui, se tiver aqui, houve um descarte de telemarketing, então esse cara não vai estar recebendo, ou não vai estar sendo gerada a ligação para ele, tá? Porque às vezes a recepcionista procura, não está cheia ligação de fulano, então ele vai estar descartado, é por isso que não está gerando, ok? Aqui também vai mostrar se o cara está bloqueado, como a gente já viu, ó. Esse cara descer é por se tem DOC do cara. Então, o que é DOC? Eu vou explicar para vocês agora na parte de venda, na hora que a gente for fazer a primeira venda, o tal do DOC, que a gente é muito utilizado no sistema também, ajuda muito, facilita muito, que basicamente o aluno vai comprar um plano semestral em 6 cheques e o cara só tem 3 naquele momento. Putz, esqueci do cheque, não tem os 6, não tem problema. Você cata os 3 cheques dele para não deixar ele embora, tá? Ou ele vai, mas fica os 3 cheques dele. Não tem problema, senhor. Se eu deixo os 3, eu vou deixar aqui um bloqueio por falta da entrega dos outros. Da próxima vez que o senhor vier, o senhor traz os outros 3 cheques. Então você já garante aquela venda, o cheque está na mão. Então, para não deixar o cara aí, correr o risco dele pensar e, enfim, passar em outra academia no concorrente e acabar se matriculando em outro local, tá? Então, assim, esse cara aqui é uma forma de você poder entrar com a venda sem ter todos os tipos de documentos. Só lembrando que o DOC bloqueia a catraca, independente se o cara era 12 cheques, ele deu 11 e ficou faltando um, vai bloquear, beleza? Então tá aqui, esse cara tem um DOC pendente, tranquilo? Toda vez que você navega aqui no sistema, ó, em cada aluno, ó, aqui embaixo ele vai mudando, ó.
Quem é o consultor responsável? Ou seja, no nosso conceito de carteira de venda, quem fez a venda foi essa moça, ó. Foi o Kleber, foi a Rafaela, tá? Então ele já vai me dizer quem é a consultora que fez a venda, ou o consultor que fez a venda, quem é o responsável até o vencimento do plano desse aluno, quem é o responsável por ele, certo? Esse é o conceito de carteira para que você possa, e cada consultor desse tem os alunos das suas carteiras, ativos vencendo, desistentes, não frequentando. Então, a gente associa cada situação dessa de aluno ao consultor que fez a venda. Então, é de responsabilidade desse consultor. A modalidade que foi vendida está aqui, ó. Modalidade vendida, tá? Então, foi vendida esse plano, nesse valor, que vai vencer esse dia, é um plano anual. Quem viu lá o treinamento do cadastro de plano, total de acessos, ó, então se eu vendi um plano de acessos, quantos acessos eu vendi e quanto tem disponível para o cliente, ou seja, se ele vende 40, ele usou 5, teria 35 aqui disponível. Como é que esse cliente pagou essa compra? Então ele deu uma entrada em dinheiro, ó, e o restante foi em cheque. Então se você navegar aqui, você vai perceber que, olha lá, você vai perceber que, cara, deixa eu salvar isso aqui, para ele não abrir mais, senão a gente não vai conseguir. Isso aqui é a contagem das aulas de ginástica, tá, gente? Então, quando a gente entra lá no cadastro das aulas, lá no módulo de aulas coletivas, quem viu o treinamento sabe que a gente pode cadastrar, a gente tem um controle da gestão das aulas de ginástica, e aí toda vez que a consultora ou recepcionista ela abre o caixa, o sistema já lista todas as aulas de hoje. Então, essas aqui são as aulas de hoje, que tem na academia, e depois, 20 minutos depois que começa a aula, o sistema começa a me pedir a contagem, quantas pessoas frequentaram aquela aula. Então eu vou explicar já já isso com mais calma. Por isso que ele ficou aqui porque eu tive aula de 6, de 6, de 7, de 7, de 8. Então eu tive essas 5 aulas que eu não tinha informado a quantidade que eu abri o caixa agora. E aí ele vai ficar me torrando a paciência aqui enquanto eu não informar as quantidades, tá? Depois aqui a gente vem e coloca umas quantidades que eu coloquei zero, a gente coloca umas quantidades mais legais aqui, mais coerentes, para a gente poder saber como esse controle funciona, tá? Então aqui está esse cliente aqui, no caso, a Ana Clara, ele comprou esse plano, pagou em cartão de crédito, ó. Então ele já me fala aqui cartão de crédito, certo? E assim por diante. Eu também tenho aqui, ó, possibilidade de capturar foto do aluno, capturar foto de colaborador, caso professor, staff, você pode fazer a captura de foto. Cadastro de aluno da biometria, tá? Então você pode cadastrar aqui, quem tem o finger acoplado lá, você vai lá e cadastra. Aqui você testa, você faz a validação. E esse cara aqui é o cara que a gente tem, é como se fosse o nosso mensagem interna, é um correio interno, tá? Não é e-mail, ele não manda e-mail para o cara, é um correio interno que eu posso disparar mensagens para todo mundo que está cadastrado como colaborador. Então eu posso mandar para um grupo de pessoas, eu posso mandar para todo mundo que é recepcionista, para todo mundo que é professor. Então você pode separar as pessoas que você quer, mandar uma mensagem que quando essa pessoa entrar no caixa, lá no Analyzer, na musculação, ele vai ver automaticamente essa mensagem na tela, tá? E aí você sai talvez daquelas anotações em agenda para que a pessoa tenha que olhar e ler, então o sistema já avisa automaticamente. É bem bacana isso aqui. Mas vou mandar para não ficar muito extenso. Essa explanação aqui você entende com mais calma qual a função de cada informação dentro da tela, tá? Aqui a foto do cliente vai aparecer, toda vez que você navega aparece a foto, então bate a foto, vem para cá. Como eu falei, ó, aqui são as aulas do dia, então você tem como saber as aulas do dia automaticamente, tá? Então, ó, ele abre para mim, como eu falei, né? 20 minutos depois que começa a aula, ele abre para mim. Então, ó, abdominal alongamento, 6 horas, que a aula é com Ana, tá? E aqui eu coloco quantas pessoas teve no sala abdominal. Tiveram 12 pessoas, tá? Observação, motivo normal, tudo normal, mas poderia ser uma substituição, poderia a aula ter sido cancelada,
poderia ter sido uma série de coisas. Então, se por acaso ela tivesse sido uma substituição, eu teria que colocar aqui, ó, substituição e colocar o motivo. Foi uma aula evento, importante também o sistema gerenciar isso. Normalmente as aulas eventos, a quantidade ela é maior, porque tem todo o envolvimento da academia, né? Vai ter bola, vai ter chamada, vai ter, enfim, vai ter toda a academia envolvida para uma aula evento. Então, é importante que nessa contagem seja classificada como aula evento, porque nas nossas estatísticas de média, as aulas eventos elas são desconsideradas. Eu tiro ela de lá, porque senão vai burlar um pouco os nossos números. Então, a ideia é que de fato a aula evento ela existe, ela vai estar lá nos nossos números de acompanhamento, de controle, mas ela não entra nas nossas médias para realmente não atrapalhar uma normalidade de média da nossa ginástica, tá? Então, eu informei a quantidade. Basicamente, ó, quando ele abrir para consultor, é simples. Se foi esse professor mesmo que deu a aula, ela só vai informar quantas pessoas tinha na aula, tá? Então, bem simplão. O próprio sistema já abre sozinho. Eu estou abrindo aqui porque eu tinha colocado como zero, então ele não me pede mais. Porque depois que eu informo a primeira vez, de fato, ele não me pede mais, tá? Então, eu vou informando e assim vai computando essas aulas para aquele professor e para aquela modalidade. Eu tenho uma agenda da avaliação física, ó. Então também um recurso do sistema que você pode informar, já já eu mostro para você, a agenda da avaliação física. Então com isso, você vai conseguir poder programar suas avaliações e no dia o sistema vai me avisar. Então aqui, ó, 11 horas eu tenho uma avaliação com Jefferson, 18 horas eu tenho uma avaliação com Gabriel. Então isso é uma programação, eu não, né? O avaliador, mas avisa para a recepcionista que tem essa programação de avaliação. Algumas academias até emitem relatórios, enfim, o próprio sistema já emite aqui, da programação do avaliador, que é assim que ele chega, já entrega o papel na mão dele falando quais são os alunos, eu já já mostro isso aqui também. Tranquilo? Então essas são as minhas avaliações do dia. E monitoramento das atividades extras. Isso aqui basicamente é para que você tenha um controle das atividades. As tuas atividades extras, né, como a gente viu lá no cadastro, elas são do tipo avulso, avaliação física, avaliação nutricional, mas eu posso ter uma atividade extra que eu possa ter vencimento para ela. Então, por exemplo, eu fiz um plano anual na minha academia, mas eu comprei uma avaliação, uma atividade extra que eu quero lançar lá como um Pilates de 30 dias. Então, esse Pilates é um produto que não influencia no meu vencimento do plano anual, no vencimento da catraca, mas eu quero que daqui a 30 dias o sistema me lembre, né, que essa atividade venceu, vamos falar assim. Então, ele me lista aqui, caso o cliente entre na academia e essa atividade esteja vencida. Então, ele me lembre para que eu possa efetuar uma venda para esse cliente novamente, possa ter um controle sobre essa atividade vendida. Então, ele me dá um monitoramento de fato dessas atividades por tipo, né? Por tipo que não seja aquele tipo avulso, tipo da avaliação física. Esses que têm realmente um prazo, ok? Bom, antes de explanar cada botão desse, eu queria mostrar para você era a ficha do cliente, né? Essa ficha é uma das mais acessadas, assim. Você que trabalha com recepção, você vai perceber que todas as respostas para as principais perguntas, ou para quase todas as perguntas, vai estar na ficha do cliente, do aluno, tá? Então, posso entrar aqui, por exemplo, na Ana Carolina, e dando 2 cliques em cima dela, ó, do mouse, e ele vai me abrir a ficha do cliente. Onde nessa ficha eu tenho todos os dados cadastrais, se tem alguma observação escrita, tá? Se tem alguma observação mais detalhada, e o que é isso? Assim, esse campo aqui, ele já não tem campinhos assim como esse, né? CEP, endereço. Aqui você pode escrever o que você quiser, enorme. Então dá para você detalhar muita coisa, observação com mais informação do cliente, né? Aqui, nesse campo aqui, você também tem uma observação de catraca. O que é isso? Você pode escrever alguma coisa aqui que na próximo acesso do cliente vai aparecer no display da catraca ou no monitor para ele, tá? Mas esse da observação é um campo mais livre, que tem mais informação para você escrever, mais quantidade, né? A possibilidade de mais quantidade de informação. Dados complementares, aí vem RG, CPF,
se for um de menor, os dados do responsável, tá? Então, todas as informações mais complementadas do aluno, né? Agenda do consultor. Aqui ele vai mostrar todas as ligações que já foram realizadas para esse cliente e as ligações que estão programadas para esse cliente. Então você percebe aqui, ó, que tem uma ligação de pós-venda que a gente chama de satisfação do aluno. Então aquela ligação, né, o cara fez, você pode programar todo mês, é um plano semestral, todo mês, é um plano anual, todo mês. Ou eu quero, no primeiro mês, eu quero que ele faça com 10, com 15, com 20, com 30 dias, ou como a maioria das academias fazem. O cara matriculou hoje, com 15 dias ele recebe a ligação, com 30, e se for 6 meses, todo mês ele solicita que o consultor responsável faça uma ligação para o cliente, para saber como é que está, se está usando, alguma dificuldade, para que você se antecipe a qualquer problema no momento da renovação, tá? Mas assim, todas as ligações que foram feitas, independente de que recepcionista foi, vai mostrar aqui para a recepcionista poder ter acesso. Existe exame, então aqui você pode colocar, ó, exame que pode ser avaliação, mas um exame médico, você programa, essa avaliação aqui ela é usada, você tem o sistema, mas aqui você pode, quando o cara fez uma avaliação fora, né? Então você pode controlar isso, se a avaliação foi feita fora, e colocar um controle sobre isso. Então a data do exame médico, o próximo exame, tá? O sistema avisa para você, vai avisar automaticamente, né? Então aqui o tipo de exame médico nutricional, e você faz uma observação que fica aqui guardado a informação do exame, ok? Termo de contrato, ou seja, a última compra que esse cliente fez, como é que ele pagou? Nesse caso aqui, ó, ele fez uma compra em dinheiro, né? Os 479,40 ele foi feito R$ 110 em dinheiro e 369,40 ficou pendente para o cliente trazer depois. Por isso que ficou, ele está bloqueado aqui atrás, é um DOC pendente, tá? Ele está em formato de DOC. Então o cara tinha essa grana na hora, não tinha o restante, eu catei a grana do cliente em dinheiro e na próxima vinda dele, ele vai estar bloqueado automaticamente na catraca e aí na próxima vinda, ele quitando esse valor, a gente vai ver como isso é quitado, o sistema já libera automaticamente a catraca, tá? Os acessos dele, ó, com todos esses acessos para trás desse cliente, quando tem um Nzinho aqui, ó, dia, hora, qual a catraca, e quando tem esse Nzinho é porque ele foi bloqueado. Quando tem o S é porque ele estava em dia. E quando tem um asterisco, é porque alguém liberou ele na catraca e ele foi lá na musculação e ele emitiu a ficha. Então você percebe que esse cara, olha que interessante, ele vem sendo bloqueado há muito tempo, por algum motivo aqui ele entrou em um dia, mas ele vem sendo bloqueado e vem utilizando as fichas de treino. Então a recepcionista está liberando por algum motivo e só que com consistência muito grande. Então isso chama a atenção do gestor para entender, para saber o porquê, já que esse cara tem um documento pendente desde o dia 5 e ele está acessando a academia. Ó. Dia 3 ele foi bloqueado, dia 4 ele foi bloqueado e aí vai. Tá entrando na academia. Ou isso foi algum acerto com o proprietário, e nesse caso aqui era para alguém ter tirado esse DOC, ou de fato tem alguma coisa esquisita aí, precisa ser verificada, ok? Aqui outra abinha que é muito usada, que são o histórico financeiro. Então, tudo que eu preciso saber do meu aluno sobre o que foi vendido para ele, a vida toda dele vai estar aqui. Então, dia 2/5 foi vendido um plano semestral, dia 14/4 foi feita uma liberação de crédito, mudança de vencimento, então alguém mudou o vencimento desse cliente, foi recebido um DOC nesse dia, né? Dia 29/9/2015 foi feita uma venda de plano semestral, quadrimestral, enfim. Então a história desse cliente inteira está aqui. Se eu quiser saber detalhes sobre cada dia desse, eu clico aqui em cima do dia, aí ele me diz, ó, a compra e como ela foi paga. Aqui, ó, o outro. A compra e como ela foi paga, tá? Então você vai clicando e ele vai mostrando o histórico para trás financeiro do meu cliente. Tranquilo? Então com isso também eu consigo visualizar toda a parte de pagamento do meu cliente. Estorno. Então aqui eu visualizo se houve algum estorno
de compras realizadas desse meu cliente. Então, se alguém fez uma venda e foi feito algum tipo de estorno, se é permitido em algumas academias, sim, é permitido. Só que o estorno ele só é permitido ser feito se foi uma venda feita hoje e o caixa ainda está aberto. Então, assim, é para aquela situação de vendi para você, o cara resolveu pagar em dinheiro. Então, está aqui com o dinheiro na mão, vai pagar à vista. Aí você foi, lançou, emitiu o recibo. Quando foi pegar a grana, o cliente falou, mudei de ideia, eu vou pagar no cartão. Então, o estorno ele foi feito, ele foi construído para esse tipo de situação. Então, você pode estornar, o sistema volta tudo a ser como era antes, e você entra de novo com essa venda, recebendo em cartão. Agora, tem algumas academias que não gostam disso. Caso isso seja feito, tem que ter uma senha, que alguém venha, coloque a senha, que libere o botão de estorno para que isso seja feito, tá? Então, assim, não é comum algumas fazerem, mas é mais comum não ter essa liberação. Existe uma insegurança, às vezes, da parte do proprietário para essa opção ficar liberada, tá? E aqui se houve algum crédito concedido. Então, dia 14/4, houve um crédito lançado por Kleber, lançamento de 16 dias de trancamento, dia 14/4/2016. Então, aqui está dizendo que ele houve uma mudança de vencimento por conta de 16 dias de trancamento. Algum acerto, algum acordo aí que houve, então alguém foi lá e fez a liberação de crédito. Mais para frente, a gente vai ver, ou mais precisamente no financeiro, existe o treinamento de como ser feitas essas liberações de crédito. Normalmente isso não fica de posse da recepcionista, isso fica realmente de posse do gestor, do gerente, enfim, porque realmente é uma arma muito útil, mas muito perigosa na mão de quem não é para estar, enfim, a gente pode ter problema, tá? Então você percebe que eu tenho, tudo que é informação. Tem informação financeira, tem informação de estorno, tem informação de acesso, tem informação do que foi vendido, exame realizado, agenda do consultor, tudo a parte de telemarketing, dados complementares, observação mais detalhada sobre o cliente e os dados cadastrais. Você pode alterar qualquer coisa, você é recepcionista, tá? A foto do cara vai aparecer aqui. As áreas de interesse, que na hora que ele se cadastrou, ele marcou ou não, tá? Os objetivos, quais são os objetivos dele, que você pode também modificar aqui, mediante alguma pesquisa que você faça, tá? Então, tudo que é pertinente ao meu cliente está na ficha, para teoricamente eu responder todas as perguntas que eu preciso de informação para esse cara. Tranquilo? Então, agora vamos se aprofundar um pouco mais nos botões. Vamos lá, dá uma olhada. Deixa eu fechar aqui. Bom, vamos lá. Em termos dos botões, nós temos aqui do lado, realizar a venda nova. Você percebe que se você for colocando o mouse em cima, ele vai te dando um helpzinho de que é cada botão, tá? Então eu, como recepcionista, tenho acesso aqui, realizar a venda de novos. Então isso é para aquele cara que nunca frequentou a sua academia, nunca pagou nada, nunca teve na sua academia, é a primeira vez dele aí. Então a gente vai fazer a venda por aqui. Aqui também você entra para fazer o cadastro do BV, que do boletim do visitante ou do visitante, para quem não entende a nomenclatura de BV e não tem isso na sua academia, mas aqui você cadastra o visitante. Importante demais. É aquele cara que foi na sua academia, você apresentou a academia, mas ele não fechou, ele vai pensar, tá? Vai dar uma olhada, vai pensar. Então é interessante demais que você tenha pelo menos o nome, o telefone e o e-mail desse cara para que você, através do telemarketing, possa ir buscar essa venda, mesmo ele saindo da sua academia, a possibilidade de venda diminuindo bastante, mas a conversão dessa venda existe quando ela é trabalhada pelo telemarketing. Você vai ver isso lá na Agenda 7, mas é importante que você cadastre. Então, nesse botão a gente também faz isso, tá? Cadastrei o BV, cadastrei o visitante, fechei, transforma em aluno. Entrei aqui, cadastrei o visitante e não fechei, fica lá cadastrado para eu poder utilizar esse cadastro, essa informação posteriormente. Aqui é manutenção do contrato. O que é isso? É para buscar o cara, é para rematricular, é o ex-aluno, é aquele cara que está mais de 30 dias afastado da academia e voltou. Eu desmarco aqui, os alunos inativos a gente viu agora há pouco, escrevo o nome, localizo, clico em cima do botão e aí eu faço a rematrícula desse cara, a gente vai ver isso detalhadamente daqui a pouco, tá? Aqui a transferência, ou melhor, é a renovação desse cliente, ou seja, a continuidade dele na academia. Então ele está em dia com a academia, ou vencido até 30 dias,
e esse botão fica disponível para que eu possa clicar em cima do cliente, clicar no botão e fazer a renovação desse plano, para que o sistema entenda que esse cara ele teve continuidade, porque nas nossas métricas, nos nossos indicadores de produtividade do negócio, da academia, esse botão, esses caras aqui, eles têm uma importância essencial para dar um diagnóstico comercial do seu negócio, tá? Aqui é a agenda da avaliação física, que eu falei para vocês. Aqui estão os caras agendados, aqui eu visualizo, programo novos, enfim. Então aqui a gente faz a agenda da avaliação, tá? Aqui é um controle para personal. Basicamente, é para quem cobra o personal trainer, né? Então, assim, cobra por quantidade. Então, essa é mais para dar essa noção para você de controle. Ou seja, eu tenho um personal que ele me paga por 5 personagens. Então, você tem como marcar, vincular esse personal aos alunos. E esse botão aí, ele cruza a frequência do personal com a frequência dos clientes. Para que você evite, talvez, no caso do personal, que fala para você que tem 5 alunos, são esses aqui, e na verdade ele tem 7 na academia. Então você vai perceber que vai existir frequências desse personal na sua academia sem ter a frequência do cliente. Então, se isso existir com uma certa frequência, você pode te chamar a atenção que deve ter algum problema em relação, ou o cara veio treinar, ou ele está dando personal para um aluno que ele não comunicou na academia. Então, é mais por essa questão, tá? E aqui você, a recepcionista, tem acesso ao telemarketing. Então, aqui vai direto para a Agenda 7. O objetivo desse botão é para que você não tenha que acessar por fora o Agenda 7. Então, daqui de dentro do caixa mesmo, eu já vou direto para a Agenda 7 e já vou utilizar o telemarketing. Ok? As abas aqui em cima, ó, são as atividades extras. Então, para a gente que viu lá o cadastro, ó, vamos supor, eu posso pegar esse cliente aqui e eu quero fazer uma venda de uma atividade extra para ele. Qual atividade? Eu quero fazer uma avaliação física. R$50, concluo. Olha lá. Ele já habilita para mim, ó, a minha avaliação física. Eu vou receber como? Dinheiro, cheque ou cartão? Esse cliente está pagando em dinheiro mesmo. Então, R$50. Mas poderia ser cheque, poderia ser cartão, poderia ser um DOC pendente, tá? Então, mas eu vou receber em dinheiro. Então, ó, quem é o consultor que vendeu? No caso, eu. Tá? Então, eu estou comprando Ana Cláudia. Está fazendo o pagamento de uma avaliação, ela está adquirindo uma avaliação, está pagando em dinheiro. Ok, sim. Quer imprimir comprovante, no caso, você tem a impressorinha, né? Ele já sai o recibo automaticamente. Então, ó, você percebe que se eu acessar a ficha do aluno da Ana Cláudia aqui, ó, e ir lá no histórico, não, o vencimento dela não mudou, mas eu registrei a entrada de uma avaliação física no dia de hoje e já entrou no meu caixa. Né? Então, na hora que eu for fazer o fechamento de caixa, a gente vai ver isso, essa avaliação já consta lá, eu preciso prestar conta dessa grana. Ok? Recebimento a maior. Isso aqui acontece quando, por exemplo, as academias às vezes botam lá, é R$59 a minha mensalidade. Fatalmente, o cliente vai chegar com 60. Né? No momento em que chegou com 60, se você não tiver R$1 de troco para dar para o cliente, aí o que você faz? Coloca a matrícula desse teu cliente, vamos supor a Ana Cláudia lá. Tá vendo, Ana Cláudia? Vamos tentar achar ela aqui. Pronto. A Ana Cláudia. Tá aqui a Ana Cláudia. É 30,70. Então a Ana Cláudia pagou com 60 reais. Eu não tinha os 10 reais de troco para dar para Ana Cláudia, daquela avaliação. Então eu entrei com os 50 reais recebendo a avaliação e eu vou fazer. E ela disse: Ó, não tenho troco, não tem problema. Deixa aí que quando eu vier pagar o plano que eu vou renovar, a gente abate. Então não tem problema nenhum. Então 30,70. 30,70 é a Ana Cláudia. Ela deixou em dinheiro R$10. Então eu concluo aqui, eu concluindo, vai ficar esse crédito de R$10 para a Ana Cláudia. Então quando a Ana Cláudia vier pagar, automaticamente eu vou ter disponível, né, R$10 de troco. Ó, tem uma nota de crédito de R$10 aqui para a Ana Cláudia.
Então, no momento que ela vier pagar qualquer que seja o serviço que ela venha contratar, o sistema já vai abater automaticamente R$10 para ela, tá? Pendência de DOC. Então, aqui é para receber pendência de DOC e aqui é para receber pendência de cheque devolvido, tá? Então, nesse caso aqui, vamos pegar aqui um cara bloqueado por DOC. Ver se ele mostra aqui. Bom, tem um Luziane aqui, certo? Então, marquei a Luziane, pendência de DOC. Ela tem um DOC de R$179, tá? Por isso que ela está bloqueada. Então, ela veio pagar. Eu entro aqui, ó, R$179,70. Recebo. Sim. Não. Não vou emitir comprovante. Então, ó, 328. Se eu vier aqui, vou catar a Luziane, deixa eu desmarcar. 328. A Luziane já não está mais bloqueada, ela já foi liberada automaticamente, certo? E se eu vier aqui no histórico dela, ó, teve um recebimento do DOC pendente dela de R$179,70. E já entrou no meu caixa, Pierre, para poder efetuar esse pagamento. Beleza, para poder efetuar essa prestação de conta. Na minha sangria, no meu fechamento de caixa, a gente vai ver isso. Vai estar lá esse valor referente não a uma venda, e sim a um recebimento de DOC pendente. Ok? A mesma coisa, cheque devolvido. Quando o financeiro vai lá e fala assim, ó, foi devolvido o cheque, vai aparecer para mim aqui esse cheque devolvido, que é aqueles casos, o cara devolveu o cheque, voltou 2 vezes, aí, para que você não faça um controle paralelo, fatalmente você vai marcar com o cliente para ele vir na recepção lá, ou com alguém na academia, para trocar esse cheque por dinheiro. Então, você pode deixar isso na mão da recepcionista, ou lá na gavetinha, quando o cliente chegar, independente de qual seja a recepcionista que esteja no momento, falar, ó, eu tenho um cheque devolvido e vim trocar por dinheiro. Então, ela vai lá, achou o cheque, pegou o dinheiro do cliente, devolveu para ele, entra aqui, esse dinheiro entra no caixa dela, sai um recibo, ela entrega para ele, fica tudo bonitinho e essa grana entra no caixa da recepcionista para ela prestar conta, não como uma venda realizada, e sim como uma troca de pendência de cheque. Então isso facilita muito a questão da logística administrativa, sem precisar fazer um controle paralelo disso, tá? Então isso tem um facilitador importante, tanto para DOC pendente como para pendência de documento. Aniversariantes, ó. Então vai me mostrar aqui todos os aniversariantes do dia, ó, certo? Então, se o recepcionista quiser fazer algum tipo de ligação para esse cara, tá aqui os aniversariantes. Se eu desmarcar aqui, ó, ele está mostrando os aniversariantes só de alunos ativos. Mas eu quero ver todos. Então, esse mais clarinho é do cara que já foi aluno na academia, mas não é mais. Então, se tiver um procedimento aí de ligação para o cara que não é aluno da academia, mas também, já que é aniversário dele, recebeu a ligação, aí você usa das estratégias de, ó, tem um brinde aqui para você na academia, você foi aluno nosso, então a gente tem essa política de fazer essa ligação, de premiar, enfim, se você tem o script aí, qualquer que seja ele, você pode utilizar para buscar os ex-alunos. E parabenizar também os que estão em casa, obviamente. Tranquilo? Então isso te dá um resumão, ó, tá, de todas as abas, dos botões disponíveis para os recepcionistas, tranquilo? Esses aqui de baixo a gente vai falar um pouco mais para frente, mas já na operacionalidade, já utilizando, mas isso já te dá uma explanação geral da tela de caixa para que você possa entender o geralzão de possibilidades. Você viu que a gente nem entrou em venda ainda, mas já teve bastante informação, bastante coisa para a gente poder utilizar. Vamos começar agora falando das vendas, vamos vender para um aluno novo, que é o objetivo da gente aqui também, fazer o controle disso. Vamos lá para a venda da nossa primeira venda no nosso caixa, tá?